Há poucos dias eu recebi um vídeo muito interessante em que um pastor batista falava sobre o sábado. E aqui eu quero comentar sobre esse vídeo, vou mostrar trechos dele e vou dizer para você o que eu acho desse vídeo e da opinião que ele emite sobre a guarda do sábado. Você está no canal Todavia. É sempre muito bom ter a sua audiência. Aqui nós falamos geralmente sobre assuntos relacionados com a fé cristã nesse mundo contemporâneo. Você é convidado para assistir outros vídeos aqui do canal, especialmente se essa for a sua primeira vez aqui. Eu quero que você assista, especialmente as nossas playlists e vídeos mais recentes, porque tem sempre assuntos muito interessantes aqui no canal que vão cativar você. Aliás, se você já é um visitante recorrente, já conhece o nosso trabalho, aproveite, se inscreva, porque acessando o botão de todas as notificações, no ato da inscrição, você vai ser informado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Agora, se você já é inscrito, se você é um visitante, se você já tem vindo aqui outras vezes, o mais importante nesse momento é deixar o seu like. Assim você fortalece esse trabalho e faz com que ele chegue a mais pessoas. Também aproveite e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais. Mas vamos ao nosso assunto. O vídeo que eu recebi era uma entrevista do pastor Luiz Saião ao Pode Crer, um podcast cristão. O pastor Luiz Saião colocou no seu canal no YouTube o corte do podcast em que ele fala a respeito da guarda do sábado. O podcast já tinha sido gravado há uns meses, mas o vídeo do pastor Luiz Saião tem alguns poucos dias. E o que eu recebi no WhatsApp era apenas uma parte do vídeo que o pastor Luiz Saião havia colocado no seu canal. Portanto, um corte do próprio corte. Para quem não conhece, Luiz Saião é um hebraísta, professor de línguas, já esteve ligado, se não me falha a memória, à ESTE, a Escola Superior de Teologia. Hoje dá aula numa faculdade batista, ele próprio é um pastor batista e ele mantém um canal muito interessante no YouTube. Eu não o conheço pessoalmente, mas ele me dá a impressão de ser uma pessoa muito acessível, muito sábia, ponderada, aquele tipo de pessoa com quem eu gostaria sinceramente de ter uma amizade ou pelo menos de bater assim um papo daqueles gostosos assim por algumas horas. Mas isso não quer dizer que eu concorde com tudo o que ele disse, apesar de respeitá-lo profundamente. Olha só, no momento inicial do vídeo, o que ele fala a respeito da guarda do sábado, os pontos que ele levanta. O sábado não começa como mandamento, o sábado começa na criação. Então é interessante, no final do relato da criação, em Gênesis capítulo 2, Deus termina a criação, né? No sexto dia, e no sétimo dia ele já tinha terminado toda a sua obra e ele descansou. O sábado é a submissão do tempo à realidade do sagrado. Porque como é que os seres humanos lidavam com o tempo? Eles lidavam com o tempo do ponto de vista da cronologia comum, lidavam com o tempo a partir dos ciclos da natureza, ligavam com o tempo do ponto de vista das necessidades da economia. E aí quando a revelação bíblica chega, fala, o tempo está submetido a uma realidade maior. Essa realidade é a realidade de Deus. Então, para celebrar Deus e a sua criação e a nossa dependência dele, a cada 7 dias vocês parem tudo e deixem de ficar doidos. O mandamento do sábado é para a gente não ficar doido. Por quê? Porque toda atitude humana ela é sempre de autossuficiência. É sempre a ilusão de que eu estou vivo porque eu trabalho. Eu estou aqui porque eu fiz, porque eu estudei, porque eu me garanto. E você vai acumulando esse lixo psicológico. Aí Deus diz, para o detox divino, a cada 7 dias, para tudo. Lembre-se de que o mundo vai bem, obrigado. Você pode ficar doido quando você quiser. Não é você que coordena os planetas, o sol, o mar. Tudo continua funcionando normal. E é curioso, a gente não escuta o mandamento todo. O mandamento não fala só para guardar o sábado. Manda festejar. Celebrem o sábado. A tradição judaica tem um negócio tão legal que diz é proibido não se alegrar no sábado. Eu acho muito interessante essa relação que ele faz do sábado com a criação, voltando a um período anterior à entrega do mandamento, mostrando que, de fato, o sábado foi estabelecido quando Deus criou o homem e que, portanto, era desejo de Deus que toda a humanidade guardasse o sábado e não apenas ao povo judeu. Outra coisa que eu quero destacar aqui
É a forma belíssima como ele fala do propósito do sábado. O sábado é aquele dia limite que Deus nos entregou para que nós descansássemos. O propósito dele era nos ensinar a respeito da nossa limitação. Mesmo no mundo sem pecado, o homem era constantemente convidado a refletir na obra de Deus, a se entregar a ele, a ter um momento de comunhão muito especial. E claro, no contexto de um mundo em pecado, também é muito importante essa pausa para a gente refletir no cuidado de Deus e entender a nossa dependência dele. As coisas não dependem dos nossos esforços, das nossas conquistas, mas da atuação de Deus. E nós temos que reconhecer isso. Mesmo quando nós paramos, as coisas continuam acontecendo, como destaca o pastor Luiz Saião. A providência de Deus está sempre em curso. E é Ele, em última análise, que sustenta o mundo, inclusive o nosso mundo pessoal. Mas o que dizer do Novo Testamento? Afinal, parece que muitos cristãos compreendem que no Novo Testamento o jogo vira e o sábado perde a sua importância, a começar pela atitude de Jesus em relação ao sábado. Mas quanto a isso, mais uma vez eu quero trazer aqui as palavras do pastor Luiz Saião. Inclusive, o próprio Jesus está ali chegando na sinagoga no dia de sábado. O que vai acontecer? A tradição farisaica rabínica, ela teve um entendimento da lei meio assim complicado e diferente da proposta de Jesus. O seguinte, vai que a gente de alguma maneira não cumpriu o mandamento, então vamos tentar cercar o mandamento ao máximo. Então, por exemplo, não pode tomar o nome de Deus em vão. Então, sabe de uma coisa? Nunca mais a gente fala a palavra Deus. Como é que é Deus em hebraico? É Elohim. Então faz o seguinte, muda o nome, põe Eloquim, porque se você falar, pelo menos não é o nome de Deus. Esse é o tipo de raciocínio que foi desenvolvido. Então nessa tentativa de cercar a lei, o sábado começou a se tornar a coisa mais importante do que a sua finalidade maior. Então João 5,18 vai dizer que Jesus quebrava o sábado. Provavelmente em relação à maneira como a tradição farisaica lidava com isso. E nesse caso, Jesus fez o quê? Ele curou no sábado. Eu gosto dessa maneira como ele coloca as coisas. De fato, o que Jesus estava combatendo não era o sábado em si, mas a compreensão errada que os seus contemporâneos tinham a respeito do mandamento. E, portanto, quando Jesus é criticado a respeito da sua concepção sabática, ele está voltando aos mandamentos originais e ao seu propósito, indo contra os acréscimos que os fariseus, especialmente, tinham colocado sobre a lei de Deus, não só no tocante ao sábado, mas em muitos outros aspectos. E existem leis judaicas da época que são extremamente abusivas. Alguém não poderia cuspir no chão, porque isso seria considerado como se a pessoa estivesse lavrando a terra e, portanto, trabalhando no dia de sábado. Uma pessoa tinha um limite de pouco menos de 1 quilômetro para poder percorrer no sábado. Isso era considerada a jornada de um sábado, que até mesmo é mencionada na Bíblia. Ao mesmo tempo, se a pessoa deixasse a comida em um ponto estratégico, poderia dizer que ali era a sua casa, porque onde tem comida é a casa. E zerar o percurso e andar mais um tanto naquele mesmo dia de sábado. Regras e, ao mesmo tempo, forma de burlar essas mesmas regras. Como, por exemplo, a regra que diz que alguém não poderia levar nenhum peso, nenhum fardo no dia de sábado, sequer um lenço no seu bolso. Mas, se o lenço fosse costurado na roupa, ele poderia fazer parte dela e, portanto, não seria considerado um peso a ser carregado. E por aí vai. Eu só dei aqui alguns exemplos para a gente perceber o absurdo de muitas dessas regras que eram colocadas sobre o dia santo. Evidentemente, Jesus não poderia discordar com mais ênfase de todas essas regras e mostrar que o propósito de Deus de fato era salvar a vida, era a manutenção da vida. O sábado foi criado para o homem, em benefício do homem, para que ele tivesse comunhão com Deus. O próprio Luiz Saião fala de uma tradição posterior que se desenvolveu em torno do primeiro dia da semana, tentando substituir as prerrogativas que somente o sábado possuía. E ele critica isso nessas palavras aí. O que houve nessa história toda? Posteriormente, por que a ressurreição acontece no primeiro dia da semana? E aí é que o pessoal não entende onde é que está o foco da questão. A criação é celebrada onde? No sábado, no Shabat. A nova criação, no domingo. O que Jesus faz no Shabat todo? Fica no túmulo. Ele descansa. E ele ressuscita no primeiro dia. Então, assim como o Shabat celebrava a criação, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, vai ser o primeiro dia
da nova criação. E aí o que acontece? A comunidade cristã se desenvolve a partir da comunidade judaica. Os primeiros seguidores de Jesus guardavam ou se reuniam, celebravam no sábado. À medida em que o número de seguidores de Jesus se tornou cada vez mais no mundo, vamos dizer, gentílico, que falava grego e depois latim, por causa do texto, por exemplo, de 1 Coríntios 16, 2, que fala no primeiro dia da semana vocês separem a oferta, por causa de Apocalipse 1:10, no dia do Senhor eu estava na ilha de Pátio, por causa de Atos capítulo 20, verso 7, que também menciona o primeiro dia da semana, cristalizou-se uma tradição que essa celebração de Cristo, porque tudo que aconteceu ficou no primeiro dia da semana. E posteriormente surgiu uma teologia cristã dizendo, olha, o nosso Shabat, na verdade, vai ser no domingo. Então o que essa teologia cristã posterior colocou? Ela colocou o seguinte, olha, agora que a igreja tem um papel diferente, e ela veio assim, e até pensavam a gente substituir o Israel completamente, o Shabat agora é o domingo, e aí começaram a fazer essas conexões que a maior parte delas não funciona muito bem. Até agora não tenho nenhum ponto a discordar daquilo que foi colocado pelo professor. Acho muito pertinente a forma como ele aborda esses assuntos e também o modo direto como ele fala de tudo isso. Mas ao mesmo tempo ele não defende exatamente que o cristão deva guardar o sábado nos nossos dias. Segundo ele... E a pergunta é, a gente deve, vamos dizer, ter o sábado, né, como referência para o nosso descanso e a nossa situação cultica? No meu entendimento, a gente precisa ter o princípio sabático na nossa vida. Agora, como isso deve acontecer? Por uma série de razões históricas, tal, eu acho que a questão fundamental, como diz Romanos capítulo 14, não é brigar por causa de dia, mas é entender a função desses dias. Eu tenho muitos amigos judeus e judeus que seguem a Jesus. Quando é que eles se reúnem? No sábado. Eles guardam o Shabat. Até porque o sábado não é só o sábado. Assim como a gente tem a comida, né, na casa da mãe, de domingo especial, eles têm a comida do Shabat, que é diferente, tem uma série de coisas. Então, eles devem prosseguir servindo a Deus de maneira diferenciada no Shabat. Agora, a comunidade cristã, no seu ambiente, com toda a sua tradição, é um absurdo, eles têm que voltar para guardar o sábado dentro da tradição judaica? Na minha opinião, não. Eles devem respeitar esse princípio sabático, porque no meu entendimento, a gente deveria celebrar os dois dias, o sábado e o domingo, porque um celebra a criação e outro a nova criação. E é nesse ponto aí que eu vejo uma certa similitude em relação à Carta Apostólica Dies Dominis, promulgada pelo Papa João Paulo II. Ali também nós temos um desenvolvimento muito curioso e correto da teologia do sábado. Eu falo curioso em se tratando de uma carta apostólica, mas em algum momento existe esse ponto de virada. Na Dies Dominis, a ênfase está na transferência da instituição sabática para o primeiro dia da semana. Luiz Saião não faz isso. Ele até menciona o primeiro dia da semana, mas ele defende um princípio que é aquilo que a gente chama de pansabatismo. Qualquer dia pode ser sábado. O importante é que seja o meu sábado. Eu posso tornar um dia como o meu dia de descanso e usufruir da comunhão com Deus. Não vai importar se é a sexta dos muçulmanos, se é o sábado dos judeus, se é o domingo dos cristãos, se é a segunda-feira. E o importante é você ter esse momento com Deus. Eu também me recordo aqui de uma malfadada entrevista dada por um pastor liberal que fala mais ou menos isso. Agora me fala um negócio. Diga. Você, adventista, me explica melhor, pelo menos o seu jeito de interpretar o quarto mandamento, o descanso. Você jogou duas coisas na mesma pergunta. Adventista e a sua interpretação. São muitas vezes duas coisas diferentes. Mas a minha opinião, foi a que você perguntou, eu vou passar a minha opinião, e não representa a opinião da igreja adventista. Mas o sétimo, no meu caso, que eu escolhi ser o meu Shabat, o meu sábado, e eu tenho o Eugene Peterson, que faleceu recentemente, escreveu, li o livro, a biografia dele como pastor, né? Uma biografia, cara, fenomenal. Ele tirava o sábado na segunda-feira e fez isso por muito tempo, né? De ter um tempo para parar. Eu acredito que esse é o princípio, essa é a sensibilidade. Qual é o problema que eu vejo aqui? Em primeiro lugar,
reforçando, o Novo Testamento nunca menciona o primeiro dia da semana como sendo o dia do Senhor. A menção a dia do Senhor em Apocalipse 1:10, que é bastante discutida, ela não pode ser usada para defender o domingo, porque apenas no Evangelho de Pedro, um livro apócrifo, é que se menciona o domingo como sendo o dia do Senhor. Se você for coerente, vai perceber que essa expressão dia do Senhor, um dia exclusivo de propriedade do Senhor, só aparece no Antigo Testamento em relação ao sábado. O dia do Senhor como julgamento apresenta outra construção linguística e outro contexto. Em Apocalipse 1:10 nós não estamos falando do dia do julgamento porque não é uma visão sobre o dia do julgamento, mas uma visão que acontece no dia do julgamento. Seria estranho que o dia do julgamento tivesse acontecido na época do apóstolo. O que nós temos ali claramente é uma referência ao dia do sábado. O próprio Jesus se autodeclarou como o Senhor do sábado. Nós não temos a identificação do domingo como o dia do Senhor. Nenhuma ordem é dada também para celebrarmos o domingo. E todas as menções do Novo Testamento ao primeiro dia da semana são corriqueiras. Nenhuma delas valoriza esse dia como algo para ser celebrado ou como um novo mandamento. Agora, sobre o pansabatismo. É importante lembrar o seguinte: na Bíblia existe sim a instituição do sétimo dia, mas essa instituição não pode ser desvinculada do próprio sétimo dia e transferida para qualquer outro. Não existe algo como o meu sétimo dia. Existe o sétimo dia instituído por Deus. E essa questão pode parecer reles ou de menor importância, mas quando a gente olha o Novo Testamento, especialmente de uma perspectiva escatológica, no livro de Apocalipse existe um conflito que está em torno dos mandamentos de Deus, e a perseverança dos santos está em guardar os mandamentos de Deus e possuir a fé de Jesus. Em outras palavras, o conflito final na história desse mundo gira em torno da obediência e fidelidade. E quando você olha para aquilo que Apocalipse 14 apresenta, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, o mar e a fonte das águas, você tem aí uma clara referência ao quarto mandamento. O Apocalipse está citando textualmente parte desse mandamento, para deixar claro que nesse conflito envolvendo a lei, existe uma questão primordial também em se tratando do dia de sábado. Lembrando que Apocalipse 14 começa com a apresentação daqueles que são selados, os 144 mil. E Apocalipse 13 já havia falado também de um outro tipo de selamento, chamado de a marca da besta. A gente pode entender aí que existe um conflito entre a adoração espúria e a adoração verdadeira. A adoração verdadeira está focada na obediência aos mandamentos, no reconhecimento do Criador. E o mandamento que trata desse reconhecimento é o mandamento do sábado, justamente aquele que nos remete à criação. Enquanto que a adoração espúria, entre outras coisas, também promove um falso dia de adoração. Qualquer dia que seja promovido às expensas do sábado, o mandamento de Deus, é um dia de adoração espúria. A guarda do domingo não pode ser relativizada ou colocada na mesma altura que o dia de sábado. E quando o professor cita Romanos 14, a respeito de dias, que dias não são importantes, um guarda um dia, outro guarda outro dia, e Paulo diz que isso daí são distinções que uns fazem para o Senhor e cada um pode estar certo. Paulo está claramente falando aí no contexto a respeito de tradição judaica, que alguns consideravam importante. E ele diz que algumas decisões pessoais, como aquilo que comer, no comecinho do capítulo, ou mesmo sobre dias especiais que a pessoa separar para servir exclusivamente a Deus, como no caso um jejum, não podem ser uma imposição sobre todos. Paulo em nenhum momento está relativizando a guarda do sábado em Romanos 14. Portanto, embora eu aprecie muito da compreensão de Luiz Saião sobre o sábado e consiga aprender muito com aquilo que ele diz, eu não concordo com tudo, especialmente porque, à luz da Bíblia, eu entendo a importância escatológica do sábado e a obrigação que nós cristãos temos de estar comprometidos com a guarda desse dia, por ser essa uma questão de fidelidade a Deus. E você, o que pensa sobre isso? Eu quero ouvir os seus comentários. Também quero lembrar você que nós, adventistas, temos algumas interpretações que muitas vezes são extremamente combatidas pelos evangélicos. Uma delas diz respeito à nossa compreensão e identificação de Miguel, o arcanjo Miguel. Quem seria ele? Para os adventistas se trata de Jesus. Para os evangélicos, dizer isso é uma baita heresia.
E nesse vídeo que vai aparecer aí no final, eu argumento biblicamente por que Miguel pode ser identificado com Jesus. Assista esse vídeo na sequência, você vai estar ajudando também o canal. E não deixe de nos acompanhar, porque a cada semana, pelo menos, a gente tem um vídeo especial. Esse é um vídeo que está saindo extra, mas nessa semana nós também temos um vídeo aí quinta-feira. Então nos acompanhe e eu vejo você no vídeo que vai aparecer recomendado agora. Deus abençoe você, um forte abraço.